ter vocês aqui é mais uma vitória para todos nós. Saúde, amizade, indiferenças a gente tira conversando, falando, mas o mais importante é a gente poder se reunir e abraçar, né? Eu acho isso tão importante. Quero já de antemão pedir perdão dos meus erros para quem se sentiu ofendido por alguma coisa do Maracanã, mas eu amo você de coração, te adoro. E a gente não se conheceu nem aqui, a gente conheceu na casa do Mário, né? Mas era curioso. E nessa minha curiosidade, eu comecei a trabalhar no Povo na TV. E dali eu fui trabalhar no rádio, a AM O Dia, Bandeirante, Roquete Pinto, Carioca, fazia esporte, tal. Tudo nesse tempo eu também conheci a música clássica, que eu estudei em Vila Lobos. É uma história, né? Você quer história? Pode ficar à vontade, eu quero saber mesmo. Então, dali do Vila Lobos, eu fiz minha estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cantando música clássica, que foi a Nona Sinfonia de Beethoven. Danizal, baby, David, day. Aí quando eu solto aquela vozeirão, mesmo assim, com toda essa minha afã de gordo, né? Mas eu era magrinho, tinha uma voz muito bonita, cantava mesmo. Danizal, baby, was the moon the time. Olha o timbre, olha o timbre. Bravo! E eu gravei no estúdio deles, eram 2 músicas, dali surgiu o interesse, eu comecei a rodar, era um projeto da Funage, porque como eu disse a vocês, eu sempre fui furrão, eu nunca esperei ninguém me oferecer nada. Eu sempre corri atrás do nada. Mas eu sou assim. Entendeu? Eu me identifiquei com você exatamente por isso, porque eu sou uma pessoa que eu corro atrás. A Cevi sabe, né, que eu tenho uma peça de teatro, que eu uno dança, teatro, que eu também sou bailarina de dança do ventre, né, e atriz. Então, assim, eu também tô correndo atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. E acho que a gente tem que ser assim. A gente tem que ser perseverante e ir atrás daquilo que a gente acredita. Ousar, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então a gente tem que ir mesmo atrás. Às vezes, Tatiana, a gente pensa que os tempos de Luciane Franco, Hélio de Lima, dessas grandes cantoras da época do rádio e tal, eram fáceis. Não eram fáceis, porque ali eles tinham que mostrar o que eles eram realmente, talento. Não era toda essa parafernália que purifica, que filtra, que faz e acontece. Não tinha. Fui levado pela Marli Shaw, da revista Amiga, na época, na casa da Vera do Canto Melo, que era uma cantora do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma grande soprano e professora. Morava lá no Alto da Gávea. Fui levado porque disseram que a minha música tinha uns falsetes que era como é que se fala, Luciane Franco, quando a gente não é entoado, era mal colocado? Sim, porque eu cantava, por exemplo, assim, menina, me dá um beijo, deixa eu provar dos seus lábios de mel da mina, é ouro e desejo, escapulir e bater no teu céu, menina, me dá um beijo. Mas isso era mal visto, né? Era, para a música, sembrava que tinha uns falsetes. E aí me levaram lá na casa da Vera do Canto Melo, eu entrei assustado, né, porque eu já tinha gravado o disco. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser essa mulher? Aí, quando tinha um piano na sala da casa dela, e a Marli era colunista da revista Amiga, e eu sentei ali esperando a Vera sair de lá de dentro para fazer esse teste com o Maracanã. Aí ela sentou no piano sem olhar nem para minha cara. Aí, porque ela estava sendo paga para fazer esse teste, né, comigo. Aí ela sentou, ela falou assim, canta uma música de qualquer cantor. Aí eu fui inventar de cantar do Tim Maia. Não sei porquê, você se for. Aí ela falou, pode parar, canta uma música sua. Aí eu comecei a cantar uma música minha, ela falou para Marli Shaw, pode levar ele para a gravadora que ele está pronto para gravar. E que música era essa? Você pode cantar um pedacinho? Agora eu fiquei curiosa, né? Que música era essa? Bom, das minhas músicas, uma chamava Catimberê, que era uma música que foi feita exclusivamente para Maracanã, porque como eu sou filho de baiano, né?
Não sou baiano, sou filho de baiano. Então fizeram essa música, um grande compositor, Kojak do forró. E ele tinha feito essa música que fala: ai, que vontade de voltar para a Bahia, para rever o que deixei por lá. Eu falo cantando, porque me dá vontade de rir das minhas músicas. Nessa época que eu gravei essa música, eu estava apaixonado. Aí quem ouvir essa música agora no YouTube, tá lá no YouTube, eu canto com voz de apaixonado. Então, nessa época, depois de gravar essa primeira música, eu comecei a viajar para Foz do Iguaçu, porque dinheiro era pouco, eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar na minha vida, né? E eu fazia viagem para Foz do Iguaçu, e dali surgiu o meu primeiro show aqui no Bar Champanhe, na Siqueira Campos. Não sei quem se lembra do Bar Champanhe. Na época daquela novela Champanhe, então surgiu esse bar na Siqueira. Né, Nilo? Mostra esse rapaz dormindo ali, por favor. Tá dormindo, vagabundo? A pressão abaixou? Mas ele era... E ali foi uma grande experiência, falando para você rapidamente, porque talvez eles aqui já sabem. Não foi fácil, porque eu saí daqui do Brasil com $180 no bolso. Nossa. E o mínimo para entrar na Europa naquela época era $2.000. E eu saí daqui assim, ó, coloquei minha vida na mão de Deus. Eu falei, seja o que Deus quiser. E eu sabia que eu ia voltar do aeroporto, talvez de Madrid, porque eu tinha comprado a minha passagem com a Ibéria. E quando eu cheguei em Madrid, passei barato. Eu passei na primeira house, tinha que descer agora em Milano, e cheguei, ali foi o primeiro baque. Quando eu cheguei em Milano, sozinho, sem saber falar uma palavra em italiano. Sem um amigo do lado? Nada, sozinho. Com a cara e a coragem. Sem saber, tinha uma caixa, uma mala de disco, não uma caixa, rodando, era LP ainda, aqueles LP grandes. E aí eu desci, eles, que coisa faz, de onde viene, que sei. E eu falava, sabe, se eu estivesse fazendo Em outro planeta, né? Não caí na imigração, mas foi uma coisa bem legal, porque naquele momento eu me dei conta que eu tinha saído do Brasil para vencer e eu sabia que eu não podia voltar para trás. A minha luta naquele momento, eu tinha que me virar para ficar, para passar e sair do aeroporto, entrar em terras italianas. E ali foi o meu grande debut. Foi o meu grande debut, porque debut, como você quiser chamar. Mas foi uma bomba, porque quando eles só entenderam que eu podia entrar quando eu falei que eu era um cantor e que eu tinha um disco ali rodando. Eles deram um crédito, Luciane Franco, meu disco, viu? Porque o cantor, ele não precisa de identidade. Ele ser cantor, ele é uma autoridade internacional. Onde ele for, a música, ela é internacional. Não existe, na realidade, mas que coisa boa, né? música nacional. Canta, se vira nos 30. Bom, então ali eu cheguei ao meu ponto, entrei na Itália, passou-se os anos, eu consegui conquistar o meu espaço com a minha sinceridade, com a minha honestidade, com as coisas que a minha mãe me ensinou, em primeiro lugar, a proteção de Deus. E a minha mãe sempre dizia para mim, não mentir, vá em frente, lute, conquiste, seja você mesmo. Isso foi o ponto fundamental, porque não tinha como não lembrar dela, entendeu? Naqueles momentos. Nossa, o colo da minha mãe era importante, ouvir a voz dela mesmo de longe era importante, porque eu sabia que tinha uma pessoa em qualquer parte do mundo me ouvindo e era ela. E uma coisa que eu sentia, Luciane Franco, é que ela dizia sempre, toda vez que eu ligava, ela dizia, meu filho, eu estou rezando por você. E eu sabia que ela estava rezando, entendeu? Porque quando uma mãe fala isso para um filho, ela faz, ela não mente para o filho. Se ela falar assim, eu estou rezando por você, vai tranquilo que ela está rezando por você. E isso te dava assim um conforto, muito, uma confiança, né? Muito, uma vontade, né, de muito, vencer. Muito. Nossa, quem é a pessoa isso, né? que mais dá força para um filho? A mãe.
admiro muito esse seu lado espiritual que você tem, porque eu sinto que você é uma pessoa de energias positivas, boas, vibrações. Isso é verdade. E não tem nada a ver com religião, porque a pessoa pode ser isso, aquilo e tal, mas se a pessoa é de dentro, isso transparece para fora. E eu sinto muito isso, porque assim, eu sou uma pessoa muito intuitiva, sabe? Eu conheço energia de longe. Isso é uma coisa assim que nasceu comigo. Então, eu senti isso em você, essa sua lado espiritual muito forte. Essa força, né? Essa força que você tem de vencer na vida, de falar, pô, consegui, graças à minha força e determinação. Isso é um exemplo. Você... Aí, naquele momento, assim, mamãe falou que foi uma coisa muito importante, o meu nascimento. E ela falou assim, meu filho, você desde pequeno já tinha essa coisa diferente, né? E, por incrível que pareça, a minha espiritualidade começou a criar uma certa confusão na minha mente, porque eu era um menino desprovido de cultura, né? Assim, praticamente sem muitos estudos, mas muito curioso. Eu era muito curioso a respeito de Deus. E as primeiras perguntas começou a chegar, e porque como eu era muito curioso, com 13 anos eu comecei a ler um livro de adulto, que era um livro de Norma Vicente Pioli, que era um livro sobre o poder da mente. Foi o meu primeiro livro, 13 anos. Em Brasília, né? Em Brasília. Brasília recém-formada, o ano era... eu cheguei em Brasília em 69, e foi quando eu comecei a ler também sobre várias seitas. Em Brasília começou a surgir aquela da Tia Neiva, Vale do Amanhecer. Eu comecei com curiosidade, e eu sim, muito, na época. E eu comecei a conhecer o candomblé, eu conheci... aí me veio na minha mente, na época... Aí eu saí de Brasília e vim para o Rio com 17 anos. E aí eu conheci o Jeremias Fontes, que foi o ex-governador do Rio. Que ele tinha um trabalho em Niterói que se chamava S8, que, por sinal, existe até hoje em Marambaia, aqui no Rio. Tem ainda esse trabalho dele, que era trabalhar com jovens viciados em drogas. E aí começou a despertar dentro de mim, ajudar outras pessoas que estavam nas drogas. Pensa você, eu não tinha problema de drogas. E eu sabia que eu não tinha que entrar nas drogas para ajudar quem estava nas drogas. Eu sabia que eu poderia ajudar sem entrar nas drogas, sem me envolver. Foi quando eu comecei a frequentar em Niterói, o S8. Fundei no Rio de Janeiro o movimento Príncipe da Paz, que era um trabalho voltado para a recuperação de drogados. Conheci os Meninos de Deus na época, me envolvi com os Meninos de Deus. E depois... eu fui fazer teologia. Eu estudei faculdade de teologia lá ali perto do Meia, meu Deus, São Francisco Xavier. Na Rua Licínio Cardoso tinha faculdade teológica, e eu fiz essa faculdade ali. Depois eu fui trabalhar na FUNABEM, sempre voltado para a religiosidade. Fui convidado para ser capelão da FUNABEM do Gama, em Brasília. E eu fiquei 3 anos em Brasília. Brasília sempre me atraía, assim, nessa parte da espiritualidade. Foi quando o tempo passou, já na Itália, eu recebi uma grande mensagem que eu seria vamos dizer assim, um precursor do candomblé no Rio de Janeiro. Que eu seria um senhor do candomblé. Eu seria um babalaô e um aluvô, que é uma autoridade do candomblé. Inclusive, você chegou a escrever um livro e revistas sobre orixás, não Eu foi? escrevi um livro... Chegou a ser publicado? Como em italiano, sim. Italiano. Eu consegui escrever um livro em italiano e 4 fascículos em italiano também. E explicando para o povo italiano o que era a nossa magia, o que o povo brasileiro acreditava. O povo que não crê em magia, mas que dia 31 de dezembro vai para a praia de branco e levando palmas na mão. E pula as 7 ondinhas e leva as flores para Iemanjá. Mas durante o ano ninguém fala disso. Então, datas festivas, né?
Mas tudo bem, é só uma piadinha pra gente ir. Eu cheguei em Brasil com o Márcio na primeira viagem dele, para a cura dele, em dezembro de 98. Foi quando eu recebi a ordem para procurar o posto mais importante do Rio de Janeiro e trazer o candomblé. Porque nessa época, olha, para mim, Maracanã era difícil agregar o povo do candomblé, porque uma das coisas que o povo do candomblé, que é um grupo fechado, Thalia Datum, que ela é hebreia, e ela sabe que a religião dela é judia, é fechada, é um grupo fechado. O candomblé também é um grupo fechadíssimo. Se você não tiver uma dinastia atrás do seu título de Babalorixá ou de Alorixá, você não é considerado do candomblé. E eu não tinha nenhum desses títulos. Entendeu? Então, para enfrentar a maior, vamos dizer assim, a maior história do candomblé, sem ser nada, é difícil. E eu cheguei e falei, eu sou sem ser. A mesma coisa aconteceu no Brasil, quando eu falei que eu era cantor sem ser. Eu comecei a cantar, Luciane Franco, eu não era cantor. Eu falei que eu queria ser cantor. E eu cheguei lá no Bar Champanhe, eu nem terminei, e eu falei para a mulher lá do Naum, que não era esse Naum doido que tem aqui por aí, não. Era o Naum, um tal de um coronel, que era o gerente de lá desse Bar Champanhe. Eu falei, senhora, o que eu tenho que fazer para cantar aqui? Para cantar? Você não estava cantando ontem no karaokê? E agora você está dizendo que é profissional? Eu falei, não, eu sou profissional. Mentindo para a mulher. Aí, daqui um mês, depois, eu estava no palco do Bar Champanhe, eu e Leila Pinheiro, no Canecão, em Maracanã, eram os únicos, como é que se fala, aquelas tirinhas que tem nos jornais? Né, que fala dos artistas que tá em show. Exato. Essas tirinhas. Toda a programação. Exato, eles colocam. Eles colocaram lá. Olha o nome que saiu nos jornais. Cal Maracanã, no Bar Champanhe. Não tinha nem público. Leila Pinheiro, Canecão. Eu falei, meu Deus, não vai vir ninguém no meu show. Chamei Fernando Resque para apresentar o meu show. Lá vai nós para o cemitério de São João Batista, atrás de um velório de um jornalista que tinha tal de... Acho que era Epitácio, Venâncio, um paraplégico que andava na cadeira de roda, esse Mas jornalista. Por que lá? Porque a gente queria buscar alguém famoso para ligar com o Maracanã. Olha que história, gente. Olha, é interessante isso. Ele é lenda. Aí lá vai eu com o Fernando Reis. Ele falou assim, vamos lá para São João Batista? Tem um funeral lá. Gente, que aventura, né? Aí lá vai eu e Fernando Reis pro cemitério. Aí eu olhava para um lado e para o outro. Mas que tem alguém famoso aqui, Fernando Reis? Eu não estou vendo ninguém famoso. Aí tinha uma jornalista, morava aqui na Siqueira Campos, essa moça. Toda festa que ela vai, ela levava uma bolsa para encher de salgadinho. Que jornalista pobre essa mulher. Ela levava essas bolsas para encher de docinho. Gente, e ela que horror. misturava tudo. Eu falava, você é jornalista, criatura? Ela sou. Que pobreza é essa? Eu brincava com ela. Mas ela também me ajudou muito história nessa é época. essa? Aí nós vimos a Marli Shaw, que era colunista da Amiga, estava lá chorando. Falei, meu Deus, quem é essa senhora, Marli Fernando? Vamos falar com ela, que ela é colunista da Manchete, da Amiga. Aí o Fernando chegou, oi Marli, tudo bom? Olha, esse aqui é o Cal Maracanã, artista, cantor de lambada, né? Aí ela, tá. Ela nem deu confiança. Tá. Tá. A mulher. E ela é chata pra caramba, Marli Shaw. Mas... Aí eu falei, meu Deus, Fernando, aquilo não vai manjar nada. O que você faz da vida? Ela falou pra mim. Então, assim, eu gosto das pessoas, independente de qualquer estado. Assim, estado que eu digo intelectual ou espiritual. Eu acho que a cultura está em cada um e ela vai desenvolvendo de acordo com o seu conhecimento. Né? Então, assim, o nosso país é rico em cultura, mas é pobre de ensinamento. Entendeu? E isso é muito triste, é uma pena, porque as pessoas
por exemplo, destruir para depois construir é uma falta de cultura, né? Destruir para depois... Imensa. Então, os países que eu já passei e eu que eu moro também, dá muito valor à arte, né? Exato. A cultura. A cultura da Itália é milenar, todo mundo sabe disso, né? O que nós vivemos na Itália hoje civilização é outra coisa, né? Eu gosto muito da civilização egiciana. Não sei se vocês já prestaram atenção, eu sou rodeado de esfinges, de coisas do Egito e tal. Porque esse aqui foi a primeira coisa do Egito que eu tive, foi essa primeira peça. Porque eu fui numa rua lá e tinha uma feira. Essa coisa aqui, eu olhei e falei pro homem, moço, ali nasceu meu primeiro... Paixão. a primeira paixão. Aí o homem falou assim, não é para vender não. Mas eu comecei a insistir com ele, que eu achei, que eu queria. O homem falou assim, meu Deus, você é muito insistente, você vai levar isso aqui, não vou nem vender. O homem falou assim, eu vou te dar. Nossa! Foi a força do casamento! Aí o homem falou assim, é teu. Eu falei, não acredito, você vai me dar. Aí eu peguei e tirei 100 mil lira, naquela época 100 mil lira na Itália era dinheiro, né? Aí eu peguei e dei 100 mil lira para ele e ele falou assim, não precisa. Eu falei, não. E eu trouxe isso no avião, dentro de uma mala, entendeu? E dormia comigo no Brasil, do meu lado na minha cama, e era ali, eu dava beijinho e abraçava, entendeu? E eu sentia que quanto mais eu amava ele, mais aqueles fluidos, os fluidos dos faraós. Eu sinto isso também. É isso que eu não entendo, as energias. E depois as coisas que eu fui descobrindo dos faraós me deixava mais curioso, né? E aí eu fui vendo as peças e as peças foram chegando. Isso aqui, por exemplo, eu estava andando na rua da Itália, lá, e aí me deu vontade de entrar nessa loja de brechó, de antiguidade, de brechó, de coisinha. Primeira coisa que eu vi foi isso. Eu falei, meu Deus, ninguém comprou isso aí. O homem falou assim, não. E eu falei, é meu. Aí eu não sei nem o preço. Eu quero, é meu. Comprei. E aí veio tudo que eu tenho. Aquele que está na parede é imenso. Eu tenho... Olha só que é maravilhoso. Todo um pedestal. Gente, é lindo, exato, é lindíssimo. Exato, Então, o que acontece? E depois, para completar, eu tenho um grande amigo, para completar a minha paixão pelo Egito, eu tenho um grande amigo que tem um museu aí em Canela. Conhecer essas mulheres foi muito engraçado, porque foi tudo espontâneo também, né? Tudo espontâneo. Não teve ninguém, me apresentou ninguém. Eu cheguei e a gente conheceu todo mundo assim no momento. Mas Sevi, como é que foi? Como é que foi, Sevi? Conta pra gente. Da Suzy Park e da Ida Brown. Foi no show do Foi no Suzy show? Park. Não foi no restaurante da Não, o restaurante foi depois. Foi depois? Não, depois do show da Suzy. Foi depois. Depois do show da Suzy. Acho que primeiro nos conheceram, depois de conhecer você, não foi não? Na Santa Clara. Tudo é aniversário. Tanto é que eu coloquei o Egito na minha peça de teatro, porque quando a mulher dança, a mulher fica muito assim empoderada, sabe? A mulher gosta muito. E os movimentos da dança do ventre são aqueles movimentos ondulatórios, sabe? Que mexe com os chakras, né? Mexe com o corpo todo. Então, é benefícios que traz para a mulher, tanto na autoestima. A mulher que dança tem uma autoestima muito forte, porque ela sabe do poder dela, ela tem um poder, sabe, dentro. Então, assim, baseado também nos arquétipos das deusas egípcias, né? Que as deusas egípcias são maravilhosas, né? Então, elas são mulheres realmente fortes. Uma coisa que eu aprendi na vida é essa. Quando eu faço um bem para você, você recebe o bem, eu me sinto bem, e eles que são plateia também sentem bem em ver o bem que você está recebendo. Olha que lindo essa coisa, essa conexão do bem. Todo mundo fica bem. Todo mundo fica bem. Mas se você vê uma coisa triste, todo mundo vai ficar triste. Isso tudo me deixa muito grato, honrado, né? Hoje os meus olhos estão contemplando a beleza dos meus... Não, eu chamo a beleza dos meus olhos. Por que a beleza dos meus olhos?
Porque tudo aquilo é belo, meus olhos que estão vendo, não é o de E vocês. aquele ali é Coco Chanel? É Coco Chanel. O Coco Chanel. Aqui está misturado. Não é a cara da riqueza. Aqui está misturado um pouco de tudo, né? A outra ri só. Uma jornalista que só ri. Ela parece, qual é o jornal que você está escrevendo? Você vai ver. Vamos querer saber Não, agora. gente, é no programa Top Show. É o meu novo canal do YouTube, né? Que eu tô colocando. Então, assim, dicas culturais sobre teatro, sobre Top Show. Então, entrevista com artistas, coisas que eu acho interessante. Fica lá, fica gravado lá. Vocês podem entrar lá, comentar, curtir. E assim, coisas que eu seleciono para colocar, porque eu não coloco qualquer coisa, besteira, entendeu? Eu coloco o que é realmente importante. Você também cantou no Espírito da Coisa? Não tinha um bar lá na Tinha, eu cantei, era Kimo. Não. Lá onde é o... Onde é o Copacabana agora. Isso. Espírito da Coisa. Ali era o Espírito da Coisa. Aqui tinha o Trem das 11, eu comecei aqui também, né? Na Rodolfo Dantas, tinha um bar que chamava Espírito da Coisa. Não, Trem das 11. Trem das 11. O Espírito da Coisa era lá. Mas eu participei de uma coisa importante que vocês não sabem, eu ralei. Eu participei do projeto Funage e eu cantava nos buracos do metrô do Rio. Entendeu? Então não tinha ninguém para me ver, as pessoas que passavam. Entendeu? Eu passava. Eu acho que para mim chegar assim, eu não sou um cantor, mas eu sei que eu sou um showman. Se você me jogar num palco vestido de showman. Adorei! Não, Miele era um showman. Ivon Curri, os grandes. Moacir Franco, um showman. E são pessoas que chegam no palco e vai fazer um show sem... Não, sem ter nada, não tem o script, não tem nada. Ele vai chegar e... Sargentelli, né? Aquele menino que tinha o Almoço com as Estrelas, como é que era? Aerto PNG, Aerto... E vem cá, me diz uma coisa, o seu hobby, qual é o seu hobby que você gosta assim? Você tem uns dotes culinários, né, que todas nós gostamos, né? Panqueca, agora, tudo, né? Agora então, vai chegar. Agora eu quero saber essa parte aí. Qual é o dote culinário? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar num produto que se chama Bombril? Mil e uma utilidade. E o que você não sabe, você faz do mesmo jeito? Então pronto. Tem um ditado que diz que a dor ensina você a gemer. Então, mamãe sempre dizia, você tem que aprender tudo, lavar prato, lavar roupa, passar roupa. As coisas que eu aprendi, eu gosto, eu faço. As que eu não gosto de passar roupa, eu odeio. Mas eu aprendi também. Sim. Mas eu não gosto de passar roupa. Mas lavar eu gosto. Mas já passar não gosto. Gosto de cozinhar para os meus amigos. Esse é um hobby. Que eu gosto muito. Eu gosto de criar pratos. Criar. E faz muito bem. Eu gosto de criar pratos. Uma coisa muito boa de Maracanã é que ele não segue receitas. Todos os meus pratos eu faço de olhômetro. Ele sabe, ele viu hoje. Você tem uma intuição. Uma intuição. E a outra coisa minha que é rápido na cozinha. É rápido. Se vocês vierem almoçar na minha casa, meio-dia e vocês chegam às 11, meio-dia vocês vão almoçar. Tudo aquilo que foi falado. Tudo pontual. E até mais. E eu sei fazer tudo ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, tem uma coisa boa que vocês vão adorar, que é o meu morango com creme de leite e leite moço que eu preparei desde cedo. Olha! Meu pai do céu. Guilo, vai lá. Márcio. Prende a roupa lá de frágula com creme de latte, mamma mia. Eu fiz muita coisa pra vocês hoje. Gente, a panqueca deliciosa, né? E aquela pasta, né? Eu tinha até esquecido. Com passas no meio. Você misturou ovo, atum, passas, né? Tudo. Fica uma delícia. Frágula que é nefrigo, amor. Sempre tem uma coisa... E o que é? Olha, esse morango com creme de leite, leite moço. Tira seu mal educado. Você é mal educado, cara. Eu dei pra 3 e 4. Uai, que isso? Que isso, gente? Tá, mas Um brinde. Até breve. Até breve. Tchau. Tchau.